2. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 367 Competição de velocidade Anderson franziu a testa. No momento em que emergiu de sua reclusão, Anderson estava extremamente ansioso para procurar por Fang Xingjian. Afinal, a razão pela qual ele passou por 2 meses consecutivos de trabalho duro cultivando foi para que ele pudesse derrotar Fang Xingjian e se livrar de sua humilhação passada. No entanto, quando viu que Fang Xingjian não se importava com ele, Anderson ficou extremamente furioso. Anderson gritou: Fang Xingjian, pare de fingir. Eu sei que você pode me ouvir. Venha lutar comigo. Vou derrotá-lo e apagar minha desgraça anterior. Então ele tocou o queixo e disse: Não pode ser que você esteja com medo, está? Ele deu de ombros. É verdade que meu segundo trabalho de transição, A Sombra da Morte, é um dos principais trabalhos entre todos os trabalhos de segunda transição, e também é um com o pré-requisito de ter Shadow the Accord como o primeiro trabalho de transição. Então, é normal você hesitar. Mas você não pode estar pensando que eu não ousaria dar o primeiro passo só porque você não fez nada, certo? Anderson soltou uma risada histérica e, no momento seguinte, posicionou-se em uma posição rastejante que uma fera selvagem tomaria. Sua intenção de matar foi enviada para Fang Xingjian descaradamente como se fosse uma lâmina. No chão abaixo dele, inúmeras sombras pareciam ganhar vida, girando e pulando enquanto exalavam uma aura mortal. Fang Xingjian, eu sei que você é muito rápido. A maior razão pela qual eu escolhi a Sombra da Morte em vez de outros trabalhos de segunda transição é porque a Sombra da Morte tem uma velocidade maior do que a dos outros trabalhos. Foi você quem me ensinou que velocidade é poder. Você pode experimentar minha velocidade por si mesmo. Enquanto ele falava, o chão de toda a biblioteca já estava coberto por sombras, e essas sombras se estenderam lentamente até as pernas de Anderson. Um bibliotecário gritou: Pare com isso. Lutar na biblioteca é proibido. No entanto, ele havia acabado de terminar suas palavras quando o espaço abaixo de seus pés de repente ficou vazio e ele caiu nas sombras. Outros 2 alunos que eram cavaleiros da outorga nível 23 franziram a testa e disseram: Quem é você? Lutar não é permitido aqui. No entanto, Anderson continuou a olhar para Fang Xingjian, ignorando todos os outros. As sombras sob seus pés pareciam ter se fundido com seu corpo, puxando e empurrando seu corpo como se fosse um maglev. No momento seguinte, com um clarão, Anderson apareceu abruptamente 1 metro atrás de Fang Xingjian. Em seguida, ele apareceu 1 metro diagonalmente à esquerda e atrás de Fang Xingjian, e então 1 metro diagonalmente à direita e à frente de Fang Xingjian. Dentro da área coberta pelas sombras, Anderson poderia realizar movimentos de alta velocidade como teletransporte. Os olhos de um dos cavaleiros da outorga de nível 23 estavam cheios de surpresa. É rápido. Que técnica é essa? E pensar que nem consigo ver os traços de seus movimentos. Anderson gargalhou. Fang Xingjian, você é capaz de reagir a essa velocidade? Você não consegue mais entender meus movimentos. Deixei. Certo. Frente. De volta. De onde devo começar a atacar? Enquanto Anderson falava, ele apareceu no lado inferior esquerdo de Fang Xingjian. A adaga que ele estava segurando parecia ser como um relâmpago negro, perfurando a coxa de Fang Xingjian impiedosamente. Neste momento, a velocidade explosiva que ele desencadeou tinha um status de agilidade de mais de 150 pontos. Adicionando os efeitos de suas muitas outras especialidades, sua velocidade atingiu 12 vezes a velocidade supersônica. Com um estrondo, o punho de Anderson pousou na parte superior da coxa de Fang Xingjian, mas foi facilmente desviado da minha armadura de aniquilação do abismo celestial. Sem saber, a adaga em sua mão havia desaparecido. O semblante de Anderson mudou para uma expressão de choque, e com um flash, ele recuou 30 metros de distância. No entanto, ele sentiu seu corpo ficar tenso quando esbarrou em Fang Xingjian, que correu sem que ele soubesse. Fang Xingjian colocou a mão na frente de Anderson, e nela estava a adaga de Anderson. Anderson olhou para sua própria mão vazia e depois para a adaga de Fang Xingjian. Ele não sabia quando Fang Xingjian havia tirado sua adaga dele. Sentindo-se um pouco deprimido e perdido, Anderson pegou a adaga que Fang Xingjian lhe entregou. Então a voz de Fang Xingjian soou lentamente. Não estamos mais na mesma era de algumas centenas de anos atrás, então por que você se isolou completamente para treinar?
Ficar em reclusão por 2 meses. Cortar todas as interações com o mundo exterior. Isso só mostra que você já está há 2 meses atrás das principais técnicas de artes marciais do mundo. Mesmo quando um especialista de nível divino entra em reclusão para treinamento, eles não cortam todas as interações. Eles ainda continuariam a receber novas informações. Fang Xingjian deu um tapinha no ombro de Anderson e se dirigiu para outra fileira de estantes. Nesta fase, Anderson sabia que não só a diferença entre Fang Xingjian e ele não diminuiu após seus 2 meses de treinamento em reclusão, mas, pelo contrário, aumentou ainda mais. Anderson não pôde deixar de levantar a cabeça e perguntar: Fang Xingjian, em que nível você está agora? Segundo nível de transição 23. Fang Xingjian virou-se para olhar para Anderson e disse: sua força é muito boa, mas você ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder me derrotar. No entanto, nem sempre aceitarei seu desafio todas as vezes. Se eu continuar lutando com pessoas que são fracas, isso apenas enfraquecerá meus sentidos para lutar. Fang Xingjian olhou para Anderson, pensando em como, além de Zhou Xingwen, ele não tinha nenhum cavaleiro conferido sob seu comando. Esta foi a razão pela qual ele teve que ir pessoalmente para a cidade do minério de ferro e lidar com a questão da falsificação. Se Anderson pudesse ajudá-lo, seria bom. No entanto, Anderson odiava pessoas que eram mais arrogantes do que ele. Vendo a atitude de Fang Xingjian, ele ficou com tanta raiva que era como se seus pulmões fossem explodir. Ele disse furiosamente: Fang Xingjian, você só tem uma pequena vantagem à minha frente. Com minha engenhosidade, poderei superá-lo em 3 meses. 3 meses é muito tempo. Fang Xingjian olhou para Anderson e disse enquanto sorria: você não disse que sua sombra da morte é muito rápida. Poder se teletransportar através das sombras. É realmente muito rápido. Por que não fazemos uma aposta e competimos em velocidade? Ao ouvir a palavra aposta, Anderson imediatamente ficou em guarda. Ele ainda tinha um medo persistente em relação à velocidade surpreendente que Fang Xingjian havia exibido anteriormente. Fang Xingjian sorriu. É apenas uma competição de velocidade. Conheço um restaurante em Great Stern City que vende carne grelhada. Nós dois vamos daqui para o restaurante, pegar uma porção de carne grelhada e ver quem consegue voltar primeiro. O que você acha? Anderson franziu a testa e pensou um pouco. A velocidade que Fang Xingjian havia exibido anteriormente era realmente rápida, mas não era tão inacreditável quanto o teletransporte. Além disso, seu flash move nas sombras era muito semelhante ao teletransporte. Foi então que Anderson pensou nisso. Ele não estava mais tão surpreso quanto antes, quando descobriu que sua adaga havia desaparecido. A velocidade de Fang Xingjian não era realmente mais rápida que o teletransporte. Isso era impossível. No entanto, o atributo de reação de Fang Xingjian deve estar acima do de Anderson para que ele tenha conseguido isso. No entanto, se eles estivessem se movendo por longas distâncias, a vantagem do teletransporte era muito mais clara. Tendo pensado em tudo isso, Anderson levantou a cabeça mais uma vez e perguntou: então, se eu vencer, você deve me dizer como conseguiu alcançar o segundo nível de transição 23 em 2 meses. Fang Xingjian concordou com a cabeça. E se eu ganhar, você deve fazer recados para mim por meio ano. Anderson riu. Você quer que eu faça recados para você por meio ano? Fang Xingjian, quem você pensa que é? Você está assustado? Você acha que eu vou ficar com medo? Só tenho medo de que você volte atrás em suas palavras quando perder. Anderson mais uma vez mostrou seu caráter extremamente arrogante. Ele olhou para Fang Xingjian e disse: que tal? Você precisa que eu te dê uma vantagem de 1 minuto? É melhor ser justo. Fang Xingjian disse a Anderson o endereço do restaurante, enquanto Anderson sacudia as sombras, liberando o bibliotecário que havia sido sugado para as sombras mais cedo. No momento seguinte, fortes vendavais começaram a soprar e seus corpos desapareceram ao mesmo tempo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 368. Rápido depois que os dois desapareceram, houve um leve swoosh acompanhado por uma forte rajada de vento. Sob o efeito da negação de fronteiras, a velocidade de Fang Xingjian, que era 15 vezes maior que a velocidade supersônica, causou muito impacto nos arredores. O ar foi empurrado para trás, fervendo como uma lufada de vapor.
Fortes vendavais sopraram e se transformaram em inúmeras ondas de choque, destruindo muitas estantes. Os sons de bum 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 continuaram a ressoar no céu. Então Fang Xingjian saltou várias centenas de metros no ar, trazendo consigo correntes de fumaça branca. Com uma velocidade que era 15 vezes maior que a velocidade supersônica, parecia que o mundo inteiro havia parado aos olhos de Fang Xingjian. O ar tornou-se viscoso como mercúrio, criando ondas de ondulações a cada passo que ele dava e cada pisada que dava no ar. Depois disso, as correntes de ar explodiram, empurrando Fang Xingjian para frente. A cada passo que dava, havia uma explosão no ar, que era como o estrondo furioso dos trovões celestiais. As correntes de ar branco se espalhariam em todas as direções e, a essa altura, Fang Xingjian já estaria a várias centenas de metros de distância. Com os atributos atuais de Fang Xingjian, ele poderia facilmente causar explosões de ar com seus passos para mandá-lo voar e avançar além da velocidade supersônica. A academia ficava a apenas 10 quilômetros da Great Eastern City. Com a velocidade de voo de Fang Xingjian, levaria apenas alguns segundos. No entanto, esses poucos segundos foram suficientes para dois cavaleiros outorgados que se destacaram em velocidade para passar por uma série de lutas abertas e secretas. Anderson emergiu de uma área de sombras e ergueu a cabeça para olhar as correntes de ar branco que haviam cortado o ar. Ele soltou uma risada fria e então mais uma vez saltou nas sombras. A velocidade de Fang Xingjian era naturalmente rápida, mas Anderson tinha absoluta confiança em percorrer longas distâncias. Ele continuou a usar seu Flash Move de sombras em sombras. Cada vez que ele o usava, ele o levava a várias centenas de metros de distância. Cada vez que ele usava o Flash Move, além de seu próprio tempo de reação, basicamente não exigia nenhum outro tempo adicional. No entanto, por ter que se mover em alta velocidade, Anderson não teve tempo de estender seu domínio das sombras. Ele só podia continuar correndo entre as sombras que existiam no ambiente. Isso o impedia de se mover em linha reta, então ele só podia continuar pulando nas sombras que já estavam lá. Seu caminho de avanço era aquele que tinha uma cadeia poligonal. Em tal situação, Anderson continuou a se mover em uma velocidade muito rápida, reduzindo lentamente a distância entre ele e Fang Xingjian. Saltando das sombras mais uma vez, Anderson lançou um olhar para o céu para ver o Fang Xingjian ficando atrás dele. Ele sorriu interiormente. Havia apenas mais alguns saltos antes que ele entrasse na Great Eastern City. Nesse momento, um som alto veio do céu. No entanto, a velocidade do som não foi rápida o suficiente para chegar aos ouvidos de Anderson. Portanto, ele não captou a cena surpreendente que estava acontecendo no ar. Fang Xingjian ativou a armadura de aniquilação do abismo celestial e, em um instante, todo o seu corpo foi coberto por inúmeras armaduras de escamas. Muitos campos de força de aceleração de cor branca continuaram a piscar enquanto forças explosivas soavam incessantemente no corpo de Fang Xingjian. A armadura de nível 29 continha metade dos poderes do herói nacional do Sanji Country, Domirov. No entanto, Fang Xingjian não foi capaz de suprimir a vontade de Domirov, portanto, não conseguiu liberar totalmente sua proeza. No entanto, o progresso que Fang Xingjian fez durante esse tempo trouxe sua taxa de sincronização de éter para 40%, em seu cultivo aumentou tremendamente. Neste momento, o que Fang Xingjian desencadeou, depois de ativar a armadura de aniquilação do abismo celestial, foi 10% da destreza do herói nacional do nível 29 do País da Areia. Naquele instante, várias centenas de correntes de ar surgiram explosivamente no ar. Eles eram os rastros deixados para trás pelas pisadas consecutivas de Fang Xingjian. A fricção de alta velocidade das correntes de ar criou uma temperatura tremendamente alta, e o vapor emergiu incessantemente do corpo de Fang Xingjian. Neste momento, a velocidade de Fang Xingjian já havia superado a de Anderson, que apenas gastou o tempo gasto em sua reação. Trazendo consigo uma série de explosões de ar, Fang Xingjian parou abruptamente, aparecendo 200 metros acima do restaurante. A carne e o sangue por todo o seu corpo tremiam furiosamente. Parar repentinamente depois de se mover em uma velocidade tão extrema era o equivalente a ele se atacar com mais de 10 vezes de sua força total. No entanto, o efeito de fortalecimento do corpo que ele ganhou ao liberar as forças dos trovões celestiais e do magnetismo terrestre, uma técnica que ele ganhou depois de avançar para o nível 23,
ele conseguiu se segurar e sofreu apenas pequenos ferimentos internos. No entanto, mesmo que Fang Xingjian tivesse parado a 100 metros de distância, a velocidade extrema que ele demonstrou ainda era esmagadora. Enquanto fortes ventanias sopravam e escondiam a silhueta de Fang Xingjian passou pelo restaurante em meio a gritos e berros de todos, pegou um pedaço de carne grelhada vulcana e deixou outro botão dourado. Com isso, ele então subiu no ar mais uma vez, voando em direção à academia regional. Tendo ativado a armadura de aniquilação do abismo celestial, a força de Fang Xingjian ultrapassou seus limites. Além disso, com a ajuda dos inúmeros campos de força de apoio, a velocidade de Fang Xingjian atingiu um novo pico. Quando Anderson voltou para a biblioteca, Fang Xingjian já havia terminado metade da carne grelhada vulcana. Anderson esmagou a carne grelhada na mão em pó e perguntou: "Como você pode ser tão rápido? O que é aquela força que você usou no final?" "A armadura de aniquilação do abismo celestial." Fang Xingjian disse com indiferença. "Você esteve em reclusão por muito tempo. Muitas coisas já não são como eram há 2 meses. A armadura de aniquilação do abismo celestial. É realmente a proeza da armadura de aniquilação do abismo celestial. Eles lhe deram este conjunto de armadura divina superior como recompensa." As sobrancelhas de Anderson se contraíram. Claramente, ele sabia sobre a reputação desse conjunto de armaduras. No entanto, só agora ele sabia que Fang Xingjian tinha colocado as mãos nele. Fang Xingjian disse: "Já que você perdeu, eu vou te incomodar pelo próximo semestre." Anderson estava com tanta raiva que bufou com raiva por alguns segundos antes de lentamente colocar sua raiva sob controle. Um gênio arrogante e orgulhoso como ele naturalmente manteria suas palavras e não quebraria promessas facilmente. No entanto, ao pensar que ele precisaria fazer recados para Fang Xingjian por meio ano, seu peito começou a ondular agitadamente. Fang Xingjian continuou: "Eu não vou precisar de sua ajuda normalmente. É só que às vezes pode haver a necessidade da presença de um cavaleiro outorgado enquanto Ferdinand e Zhou Xingwen cuidam de seu trabalho. Mas você não pode perturbar meu cultivo. Que eu saiba." Fang Xingjian sorriu e disse: "Eu lhe pagarei um salário de 3.000 ouro por mês. Você não vai fazer isso de graça. Também não vai tomar muito do seu tempo." Um salário de 3.000 ouro por mês era considerado uma renda bastante decente, mesmo para um cavaleiro conferido. Foi ainda mais para Anderson, um cavaleiro outorgado que acabara de completar sua segunda transição. Anderson olhou para Fang Xingjian por um bom tempo antes de perguntar: "Quando você ficou tão rico?" "Eu te disse. Você perdeu muitas coisas nos últimos 2 meses." Fang Xingjian deu a Anderson os detalhes de contato e endereços de Ferdinand e dos outros. Depois voltou a escanear os livros da biblioteca. Depois que Anderson saiu da biblioteca, ele pegou uma empregada aleatória e perguntou sobre os eventos recentes dos últimos 2 meses. O caso de Fang Xingjian tinha ficado fora de proporção, então até uma empregada sabia sobre a essência geral das coisas. Enquanto Anderson ouvia, sua expressão passou por tremendas mudanças. Isso foi especialmente verdade depois que ele ouviu que até mesmo os Santorizon apoiam fortemente a técnica da espada do renascimento de Fang Xingjian. Seus olhos estavam arregalados e cheios de incredulidade. Pensar que um assunto tão grande aconteceu. Anderson pensou um pouco. A primeira coisa que ele ia fazer era dar uma olhada na técnica da espada do renascimento. Por outro lado, no restaurante, era como se uma tempestade tivesse acabado de passar. Embora Fang Xingjian já tivesse tentado o seu melhor para reduzir sua velocidade, os fortes vendavais produzidos por seus movimentos ainda destruíram muitas coisas no restaurante. Diana sentiu medo e perplexidade ao olhar para o estado bagunçado da loja. O que diabos aconteceu? Por que de repente houve um vento tão forte? Nesse momento, um brilho dourado brilhou diante de seus olhos. Ela se aproximou, abaixou-se e pegou um botão dourado. Mamãe não levou isso com ela? Ela é realmente muito descuidada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 369 Melhoria no final de setembro. No final do terceiro mês desde que Fang Xingjian entrou pela primeira vez na academia regional, Fang Xingjian foi mais capaz de se concentrar em seu cultivo graças à ajuda de Anderson.
Depois que Fang Xingjian escaneou todas as técnicas de Qilin da biblioteca e retornou à Terra Sagrada, ele continuou lendo todas as técnicas de Qilin para procurar aquelas adequadas para serem sintetizadas com a Zenith Lint Sword Formation, Ether Sword Replace ou a Prodigious Demolition Espada. Técnica da Espada Celeste Voadora. Uma técnica de Qilin tipo velocidade que acelera o magnetismo através dos rastros formados por partículas de éter. Fang Xingjian continuou passando por essa técnica de matar de alto nível em sua mente. Não havia falta de técnicas de matança que se concentravam na velocidade, e a técnica da espada celestial voadora era uma das técnicas de matança de primeira linha nesta área. Era uma poderosa técnica de matar que havia sido pesquisada por muitas pessoas por muitos anos. A menos que houvesse algumas técnicas de matança particularmente especiais, Fang Xingjian ainda escolheria cultivar técnicas de matança de alto nível, assim como esta técnica da espada celestial voadora, na qual ele estava pensando atualmente. Com um toque de seus dedos de espada, os pedaços de pedra sob seus pés voaram, e ele começou a esculpir o manual da técnica da espada celestial voadora em uma laje de pedra. Nos dias seguintes, além do cultivo diário de seus atributos, ondas e método de cultivo mental, ele continuaria folheando os livros de técnicas de espada que havia obtido na biblioteca. Ele procurava técnicas de espada adequadas, as cultivava até o nível máximo e as sintetizava na formação de espada de luz Zenith, ondulações da espada de éter ou a espada de demolição prodigiosa. O segundo nível das impressões místicas aumentou ainda mais sua velocidade de cultivo, e sua taxa de sincronização de 40% de éter também permitiu que a taxa de sucesso de sua síntese de habilidades atingisse mais de 40%. Isso permitiu que suas artes de espada progredissem aos trancos e barrancos. No entanto, embora ele tenha feito vários sucessos com sua síntese, aumentando a destreza, velocidade, precisão e outros aspectos das técnicas de espada, Fang Xingjian não se deu ao trabalho de mudar seus nomes. Ele continuou mantê-los como Zenith Lint Sword Formation, Ether Sword Replace e Prodigious Demolition Sword. Meio mês se passou assim. Fang Xingjian passou a maior parte de seu tempo cultivando na Terra Sagrada. Ele também ocasionalmente passava algum tempo no Palácio das Técnicas de Morte para cultivar seu controle dos trovões celestiais e do magnetismo terrestre para fortalecer seu corpo. Também haveria momentos em que ele tinha um desejo por comida. Então, ele se dirigia ao restaurante da Great Eastern City que vendia carne grelhada, apenas para provar a carne grelhada vulcana. Com sua velocidade, ele levaria menos de um minuto para percorrer mais de 10 quilômetros, não sendo diferente do que se o restaurante estivesse apenas em seu quintal. Claro, a intenção da espada da evolução do céu também precisaria ser alimentada constantemente. No entanto, como ele havia examinado todas as técnicas de espada da morte na biblioteca, não havia nada com que se preocupar nessa área. Dentro de pouco mais de meio mês de cultivo implacável, suas ondas subiram de nível mais uma vez. Suas prodigiosas ondas de poderes divinos astrais estavam agora no nível 4. Portanto, no início de outubro, as habilidades de Fang Xingjian progrediram tremendamente mais uma vez. Seus atributos se tornaram: nome Fang Xingjian 17 anos ocupação soberano da espada celestial nível 23 força 149 mais 10 agilidade 233 mais 10 reação 131 resistência 108 flexibilidade 107 taxa de sincronização de éter 47%. Os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 10 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades técnicas, negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento nível 40. Nível 40 nova técnica da espada do dragão de 9 cabeças, formação de espada de luz Zenith nível 40. Ondulações da espada de éter, nível 4 arte divina do éter, espada de demolição prodigiosa de nível 40. Nível 4 arte divina do éter. Intenção da espada da evolução do céu especializações, esgrima genial, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, reflexos aguçados, músculos perfeitos, subjugação do mundo da espada única, furtividade elementar, intenção de espada incomparável, Apex, 1, ossos da espada, caminho sem espada, sentido da espada das trevas,
Impressão da espada celestial. Ondas nível 4. Prodigiosos poderes divinos astrais. Ondas. Método de cultivo mental nível 6. Espada universal. Dominância lunisolar. Neste dia, Fang Xingjian terminou o cultivo de suas artes com a espada. Então ele subiu no ar mais uma vez, criando explosões de ar no ar com seus passos, e voou na direção da Great Eastern City. À medida que avançava, podia sentir a pressão crescente da atmosfera circundante. À medida que sua velocidade aumentava, aumentava também a resistência do ar. Esta foi a razão pela qual, embora o atributo de agilidade de Fang Xingjian tenha aumentado mais uma vez, sua velocidade real não aumentou muito. Fang Xingjian começou a ponderar: há um limite para a velocidade com que se pode mover na atmosfera. Se isso continuasse, o efeito do meu atributo de agilidade também seria cada vez mais fraco. Ruídos abafados continuaram a trovejar no céu. No restaurante, Diana franziu a testa e olhou pela janela, porque tem havido trovões com frequência ultimamente, mas sem chuva. Uma das garçonetes sorriu e disse: chefe, o jovem mestre Fang está aqui de novo. Diana levantou a cabeça, olhou para Fang Xingjian, que acabara de entrar pela entrada, e disse: assim seja. Ei, esse jovem mestre preso é muito dedicado, fazendo uma viagem aqui a cada 3 ou 4 dias. Botões feitos de ouro. Se eu fosse você, já o teria aceitado há muito tempo. Diana disse rispidamente: você não quer mais seu emprego? Ela tocou os botões dourados em seu bolso. Sua mãe tinha avaliado o botão, e descobriu-se que os botões eram realmente feitos de ouro. Quando ela pensou nisso, Diana se afastou da grelha e foi direto para Fang Xingjian. Então ela colocou os 2 botões na frente dele. Estes são muito valiosos. Não posso aceitá-los. Fang Xingjian olhou para a expressão solene de Diana e disse: eu gosto da sua carne grelhada. Eles valem esse preço. Como a carne grelhada pode valer tanto? Você pode levá-los de volta. Diana sorriu e balançou a cabeça. Se você gosta de comer carne grelhada, pode frequentar mais vezes. Nesse momento, a porta do restaurante foi aberta novamente, e a mãe de Diana entrou. Quando ela viu Fang Xingjian e Diana conversando, uma pitada de cautela brilhou em seus olhos. Ela agarrou o jovem atrás dela e disse: Louis, venha aqui. Diana está aqui também. O jovem estava vestindo um traje de cavaleiro, e havia uma pitada de frieza em seu rosto. Quando ele olhou para a gordura e fumaça no restaurante, ele franziu a testa ligeiramente. No entanto, quando ele viu Diana com sua bela figura vestida com seu uniforme de chefe e seu cabelo dourado amarrado em um rabo de cavalo, Louis abriu um sorriso. Diana vinha especialmente com sua mãe para visitá-la. Os dois caminharam até Fang Xingjian e Diana. O jovem, Louis, lançou um olhar para Fang Xingjian e perguntou: Diana, esta é sua amiga? A mãe de Diana disse imediatamente: não. Ele é apenas um cliente que gosta de comer a carne grelhada que Diana cozinha. Ah, é verdade que a carne que Diana grelha é deliciosa. Diana lançou um olhar paciente para sua mãe e então perguntou: Louis, por que você está livre para vir? Por quê? Esse seu amigo de infância não é bem-vindo aqui. Como um pouco de carne primeiro. Não me perturbe enquanto estou trabalhando. Diana balançou a cabeça. Não muito tempo depois, 3 porções de carne grelhada foram trazidas. Fang Xingjian comeu em silêncio, ocasionalmente abrindo um sorriso. A mãe de Diana olhou curiosamente para Fang Xingjian. Esta foi a primeira vez que ela conheceu o suposto jovem mestre presa. Jovem rapaz. Ela olhou para Fang Xingjian e perguntou: você gosta da carne grelhada que Diana cozinha? Eu entendo. Você é um aprendiz de cavaleiro? Não. Então você é um cavaleiro? A mãe de Diana perguntou curiosa. Embora este jovem parecesse ser muito rico, ela também não estava disposta a deixar Diana ficar com um filho devasso. Se a outra parte fosse um cavaleiro, então ele seria uma boa perspectiva. Este rapaz vem com tanta frequência e parece ser sincero. Para ele ter botões de ouro, ele deve vir de uma família muito rica. Será bom se ele for um cavaleiro. Suspiro. Se ele não for um cavaleiro, todo o dinheiro que ele tem será desperdiçado um dia, não importa o quão rico ele seja. Somente aquele que se tornou um cavaleiro é uma pessoa que está acima do resto e será capaz de manter a fortuna de sua família. Não. Ouvindo a resposta de Fang Xingjian, a mãe de Diana soltou um suspiro suave.
Ela havia decidido persuadir Diana a não deixá-la ser cegada pela riqueza de Fang Xingjian. Esse cara nem era um aprendiz de cavaleiro, o que significava que ele não praticava artes marciais. Como um cara como esse poderia sobreviver neste mundo? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 370 Feroz. Quando Louis ouviu a resposta de Fang Xingjian, ele foi imediatamente aliviado da ameaça que sentiu. Ele abriu um leve sorriso e disse um pouco orgulhoso: rapaz, você não pode deixar de praticar artes marciais. Sou professora na Great Eastern City Prefectural Academy. Se você estiver interessado em aprender, posso lhe dar uma recomendação para se juntar à nossa classe de aprendizes de cavaleiro. Uma vez que a Great Eastern City era a central da Great Eastern Region, a Prefectural Academy a qual Louis pertencia era naturalmente a melhor de toda a Great Eastern Region. Além disso, com o apoio dos aristocratas da região do Grande Oeste, eles até iniciaram uma classe de aprendizes de cavaleiro para acomodar aprendizes de cavaleiro. Como Louis poderia ser professor nesta academia, suas habilidades e talento naturalmente não eram ruins. Sua posição também era uma representação de seu status e futuro. Portanto, quando ele disse isso, Louis estava com o peito levemente inchado de orgulho. A mãe de Diana também disse: isso mesmo, isso mesmo. Todos os homens precisam aprender algumas artes marciais para autodefesa. A mãe de Diana estava tentando deixar Fang Xingjian saber que ele deveria se afastar de sua filha. No entanto, Fang Xingjian não lhes deu atenção. Ele terminou um prato de carne grelhada que tinha uma porção de cerca de 5 jin, levantou o prato e disse: mais 5 jin. Louis franziu a testa enquanto olhava para Fang Xingjian, sentindo que o último era um pouco teimoso. No entanto, Louis não falou muito e apenas continuou comendo sua carne grelhada, pensando em onde ele deveria convidar Diana para mais tarde. A mãe de Diana soltou algumas falas casuais e depois foi falar com Diana que estava na churrasqueira. Diana, estou lhe dizendo, você definitivamente não tem permissão para se reunir com aquele jovem mestre presa. O que você está falando? Enquanto Diana controlava o fogo na grelha, abriu um leve sorriso. Eu nem sei o nome dele. Todos os clientes do sexo masculino olharam para o sorriso de Diana sem piscar. Até Louis estava olhando para Diana com olhos cheios de fortes sentimentos de amor. É melhor que você não saiba. A mãe de Diana falou com uma voz suave: não olhe apenas como ele é rico. Somos de uma família pobre e humilde, então você será o único a perder se juntar a um aristocrata. Além disso, ele nem pratica artes marciais e não poderá se tornar um cavaleiro. Não importa quão rica seja a família, ele não será capaz de proteger a fortuna que herda. Diana disse impotente: mãe, do que diabos você está falando? Vá embora, não me perturbe de grelhar carne. Eu não estou jorrando lixo. Isso tudo é para o seu próprio bem. Você realmente vai grelhar carne por toda a sua vida? Exasperada porque as ações de Diana não estavam atendendo às suas expectativas, a mãe de Diana disse: não entendo o que há de tão ruim em Louis. Ele é um cavaleiro nível 19 e professor da Great Eastern City Prefectural Academy. Ouvi dizer que ele tem uma renda mensal de mais de 50 ouro. E ele tem apenas 20 anos. Ele tem muito mais tempo para cultivar. Em outros 10 a 20 anos, ele pode se tornar um cavaleiro outorgado. Quando isso acontecer, você se tornará a esposa de um cavaleiro outorgado. Diana revirou os olhos para a mãe e disse: tudo bem, mãe. Se continuar falando assim, estou fugindo de casa. Louis e eu não somos adequados um para o outro. Eu só o vejo como um irmão mais velho. A mãe e a filha continuaram a sussurrar baixinho entre si na churrasqueira. Enquanto isso, Fang Xingjian comeu a carne silenciosamente, e como Louis não tinha nada para conversar com ele, ele comeu sua carne grelhada também. Da perspectiva de Louis, além do fato de que Fang Xingjian pode ser mais rico do que ele estava confiante de que superaria Fang Xingjian em todas as outras áreas. Além disso, embora Diana e sua mãe estivessem falando baixinho, como poderia a audição de um cavaleiro não ser capaz de ouvir sua conversa? Portanto, ele não tinha muito a dizer. Ele acreditava que Fang Xingjian naturalmente teria que recuar no tempo por vir. Os dois homens comeram a carne grelhada como se apenas a carne grelhada diante deles pudesse atrair sua atenção. No entanto, Diana e sua mãe continuaram conversando perto da grelha. Diana tinha um olhar de impaciência, enquanto sua mãe persistia em sua tentativa de persuadi-la. Só então,
A porta do restaurante foi aberta mais uma vez. Um homem careca de meia-idade com roupas esfarrapadas entrou lentamente. Ele encontrou um lugar, sentou-se e gritou impacientemente: "Onde está a comida? Sirva a comida rapidamente." O homem parecia muito malicioso, fazendo com que as garçonetes comuns ficassem com medo de se aproximar dele. Diana franziu a testa e disse: "Marie, vá atender o cliente." Felizmente, o homem só tinha um tom ligeiramente feroz. Depois de pedir 20 gin de carne grelhada à vulcana, ele se concentrou apenas em comer. Ele não tinha modos à mesa e parecia muito incivilizado, como se não comesse carne há várias décadas. Cada vez, ele enfiava 2 ou 3 pedaços de carne na boca, mastigava algumas vezes e depois engolia. O jovem professor da academia da prefeitura, Louis, olhou para o homem de aparência feroz, seu olhar cheio de cautela. Ele olhou para as linhas musculares da parte inferior da coxa, parte superior da coxa, cintura e costas do homem, e seu semblante ficou cada vez mais sombrio. De sua perspectiva, o movimento dos músculos do homem parecia ser como subir e descer de montanhas. O poder crescente estava circulando sem parar no corpo do homem como um enorme dragão. Este homem é um especialista. De repente, ele olhou para as roupas do homem e viu vagamente uma etiqueta azul, que era a marca de um prisioneiro. Louis levantou-se lentamente e enviou uma mensagem a Diana com seu campo de força reduzido: "Este homem é um fugitivo. Ele pode ser um especialista em nível de cavaleiro. Saia rapidamente com a tia." O semblante de Diana ficou sombrio e ela disse à mãe: "Mãe, saia um pouco." "Ir para fora? Por que você está me pedindo para ir lá fora? Eu disse que tudo isso é para o seu próprio bem. Vá para fora por um momento. Estarei lá em breve. Porque temos que sair para conversar. Você pode falar comigo aqui." A disputa parecia ter atraído a atenção do homem de aparência feroz. Olhando para o olhar do homem, Louis apertou a mão com força na espada em sua cintura. Diana prendeu a respiração. Felizmente, o homem de aparência feroz apenas lançou um olhar para os dois antes de continuar abaixando a cabeça e comendo a carne. Diana olhou solenemente para a mãe e disse: "Mãe, saia um pouco. Vou procurar você imediatamente." Como se estivesse impressionada com o tom solene de Diana, sua mãe saiu lentamente. Então, Diana começou a informar lentamente os garçons, garçonetes e os clientes para fazê-los sair. Louis continuou mandando mensagens para ela: "Diana, o que você está fazendo? Vá primeiro, deixe-os em paz." Diana mordeu os lábios teimosamente, sem dizer uma palavra. No entanto, assim que todos se dirigiam lentamente em direção à porta, o homem de aparência feroz bateu na mesa e disse impacientemente: "Droga! Com tantos de vocês saindo de uma vez, você acha que eu sou um idiota?" Ele apontou para a mãe de Diana que estava quase saindo pela porta e disse: "Volte aqui." A mãe de Diana olhou para esta cena com uma ligeira hesitação. Nesse momento, o ar soltou um grito penetrante quando a espada longa de Louis golpeou o pescoço do homem de aparência feroz com uma luz afiada de espada. Este ataque de espada não foi considerado fraco entre os do nível Knight. Isso foi especialmente verdade quando a aura ardente no corpo de Louis parecia capaz de cortar uma montanha em duas. No entanto, quando confrontado com o ataque total de Louis, o homem de aparência feroz apenas jogou fora um pedaço de carne grelhada, esmagando no peito de Louis. Com um estrondo, Louis foi jogado no chão, rolando de dor. A tremenda dor em seu peito impediu de recuperar o fôlego por um bom tempo. Vendo que até mesmo Louis, um cavaleiro de nível 19, foi derrotado tão facilmente, todos suspiraram. A mãe de Diana ficou tão assustada que os seus pés viraram gelatina e ela caiu no chão. "Todo mundo fique onde você está." O homem de aparência feroz comeu carne grelhada em grandes mordidas e gritou: "Se alguém se mexer, não me culpe por não ter pegado leve com você." Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.